E abra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 7 também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Olha só, pede e recebe, busca, encontra, e bate e se abre. Jesus nos ensinou a pedir. Você tem que ser uma pessoa pedinte, né? Você tem que pedir. A pessoa acha que não precisa pedir, nós vamos aprender isso. É por isso que não recebe. Tem muitas pessoas que não contam testemunhos, porque eu passo o pedido de oração, a pessoa não preenche, a pessoa não pede, porque ela tem uma falsa impressão dizendo que Deus sabe do que ela precisa, por isso não precisa pedir. Você vai entender isso, viu? Você precisa sim pedir. A palavra de Deus deixou bem claro. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, se não pede, também não recebe. Se não busca, também não encontra. E se não bate, também não se abre. Então, você tem que pedir para que você possa receber. Quem vai pedir a Deus aqui? A partir de hoje, começa a pedir o seu milagre e ele vai acontecer. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 8. E eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Mais uma vez. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Quantos creem nesta palavra? Se você crê, desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifica ao Deus de Israel. Adore o nome santo do Senhor Jesus. E diga para Ele que você vai começar a pedir a partir de hoje. E você tem fé que já recebeu o seu milagre. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrame o seu poder, a sua glória. E venha com seu Espírito Santo, o Paráclitos. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Muitos cristãos têm que mudar o conceito, ou a concepção, ou o pensamento, de que não precisa pedir, só porque Deus sabe do que a pessoa precisa. Pedir é o nosso dever. Eu tenho um dever de pedir a Deus. Não é Deus quem pede alguma coisa a mim ou a você, mas sou eu que peço a Ele, é você que pede a Ele. Somos nós que pedimos e muitas coisas a Ele. Muitas coisas. A pessoa pede cura, a pessoa pede libertação, pede salvação para a família, pede restauração no casamento, pede restauração na família, né? Pede porta de emprego. Tem pessoas que pedem a realização dos sonhos, pede prosperidade. Somos nós que pedimos a Deus. Não é Deus que pede algo para nós. Então, se a pessoa não pede, ela não vai receber nada disso. Você precisa entender. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu não tenho nada a pedir, eu só tenho a agradecer. Mas vai agradecer o que não aconteceu nada? Você precisa entender uma coisa. Tem uma frase que diz assim: antes do milagre acontecer, isto é fé. Você precisa ter fé para que o milagre aconteça. Quando o milagre acontece, aí você agradece.
Mas como que eu vou agradecer se ainda não aconteceu o que eu pedi a Deus? E se não aconteceu porque eu ainda não pedi ao Senhor? E as pessoas pensam assim, que não precisa pedir, não precisa fazer campanha. Você ouviu o testemunho do irmão Edson? Campanhas e mais campanha, aprendeu a usar a fé, dizimista, ofertante, abençoador da obra de Deus, fazendo orações dentro de casa pelas madrugadas. E estava lá pedindo. Ou você acha que ele não pediu para passar nesse concurso público? Deus conhecia o coração dele? Sabia do coração dele que ele queria passar? Sim ou não? Sabia. Mas Deus só permitiu que ele passasse na prova onde havia 250 mil inscritos. Olha o tanto de professores. E ele ficou numa boa colocação. Mas Deus sabia que ele queria passar, claro. Mas Deus só realizou aquilo porque ele pediu. Ele fez a campanha de oração. E você precisa entender isto. Porque como Deus fará alguma coisa para nós, se não lhe pedimos? O que Deus vai fazer para mim, para você, se você não pediu nada a Ele? Ainda que Deus saiba do que você precisa. Vou te dar um exemplo aqui. O profeta Jeremias, ele por ter evangelizado, pregado a palavra de Deus, ter ministrado contra Israel, pedindo para que o povo de Israel se submetesse à vontade de Deus, obedecesse à ordem de Deus, coisa que não aconteceu. E aí veio os babilônicos, tomou todo Israel, destruiu a cidade, jogou o templo de Salomão por terra e levou cativos para a Babilônia. E Jeremias ficou ali, antes disso acontecer, Jeremias ficou anunciando o juízo de Deus para que o povo se arrependesse. Aí o rei, achando que Jeremias era um traíra, um inimigo do povo, mandou-o prender, colocou Jeremias dentro do pátio da guarda. E Jeremias ficou preso lá, alguns dias. E Jeremias não havia pedido para Deus a liberdade. E Deus sabia do coração de Jeremias que ele queria sair dali. É a mesma coisa que alguém fosse num presídio, maior presídio federal do estado, ou do Brasil, e fosse lá e perguntasse para algum preso, o que você mais sonha, o que você mais deseja para a sua vida? O que você acha que ele diria? Liberdade. Quem está preso quer sair, não precisa nem perguntar, você já sabe que a pessoa quer a liberdade. E você acha que Deus não sabia que Jeremias queria ser liberto? Você acha que Deus não estava vendo que Jeremias não estava mais aguentando ficar naquele pátio? Que Jeremias queria sair dali? Mas Deus teve que cobrar de Jeremias que ele clamasse, para que Deus pudesse responder. Como que Deus vai responder uma oração se não há oração? Como que Deus vai responder um pedido se não há pedido? Como que Deus vai fazer aquilo que a pessoa precisa se ela não pede o que precisa? Mesmo Deus sabendo do que você precisa, mesmo assim Ele manda pedir. Jeremias 33:3, olha o que Deus fala para Jeremias. Não precisava nem Deus falar isso para Jeremias. Era simplesmente ele abrir a porta e Jeremias sair. Vai Jeremias, sai, porque eu sei que você quer a liberdade. Mas Deus pediu para que Jeremias clamassem a ele. Olha lá, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está dizendo, Jeremias, eu só vou te responder se você clamar a mim. Você tem que clamar, Jeremias, para que eu possa te dar a resposta. Então esse pensamento de que não precisa pedir é um pensamento errado. Esse pensamento de saber que Deus sabe tudo, realmente, Deus sabe tudo. Ele é sabedor de todas as coisas. Lá em Salmo 139, versículo 4, o salmista Davi disse assim: sem que haja uma palavra em minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Sem que eu fale alguma coisa, só estou pensando em falar, Deus já está lendo o meu pensamento. Isto é onisciência. Onisciência quer dizer sabedor de todas as coisas. Sem que aconteça as coisas, Deus já sabe o que vai acontecer. Mesmo ele sendo onisciente, ele fala, ele ensina que a pessoa precisa pedir o que quer, para que Deus possa responder o clamor da pessoa. Olha o que diz aqui em carta de João, primeira epístola, capítulo 5, e o versículo 14 e 15.
Olha o que Deus disse. Então nós precisamos pedir. Para que haja resposta de Deus, tem que haver um clamor. Para que o milagre aconteça, tem que alguém pedir. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve. Em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você está vendo o que João está dizendo? Eu sei que Deus vai responder o que eu estou pedindo, porque Ele sabe do que eu estou pedindo. E Ele está segundo a sua vontade o meu pedido. A minha petição é pedido feito por escrito. Então João está dizendo, se não houver pedido, não haverá um milagre. Se pedirmos alguma coisa a Ele, Ele vai fazer. Mas a pessoa tem que pedir, senão não tem como Deus fazer absolutamente nada. Em 1 João também, capítulo 3, versículo 22, nós estamos cheios de mensagens, versículos bíblicos, que mostram isso, que várias passagens bíblicas que a pessoa tem que pedir. Ela não pode ficar ali, Deus sabe do que eu preciso. Não, tem que pedir. E qualquer coisa, e observa, Deus não limita a nenhum pedido. E qualquer coisa que lhe pedirmos, está vendo? Sempre pedindo. Dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, se você quer que o seu milagre aconteça, já começa a colocar no seu pedido de oração o que você quer que Deus realize na sua vida, porque Ele só vai fazer aquilo que você pedir a Ele. Quem pede, recebe. Você vai receber em nome de Jesus. Por que que Deus se importa em realizar o que você pede? Por que que Deus é o maior interessado em realizar o milagre, o seu pedido de oração? Sabe por quê? Pedir é o nosso dever. Realizar o nosso pedido é o prazer de Deus. Porque quando o milagre acontece, o nome dele é glorificado. O nome do Senhor é glorificado quando o milagre acontece. E você acha que Deus não se importa que o Filho seja glorificado? Claro que se importa. E os milagres fazem Deus ser glorificado. Faz o Senhor Jesus ser reconhecido. Você quer saber? Não foi nem por muito falar que Jesus ficou reconhecido. A fama dele tomou toda Cafarnaum, Jerusalém. E não foi por muito ensinar, não. Foi pelos milagres. A palavra de Deus declara em João capítulo 4, versículo 48. Diz, se não vides sinais e milagres, não crereis. E João fala que a multidão seguia Jesus por causa dos sinais e dos milagres que ele fazia. É por isso que Jesus se importava sim em realizar o milagre, para que o seu nome fosse exaltado. E se você achar que Deus não se importa em receber honra e glória e exaltação, você está enganado. Então é prazer do Senhor para que o milagre aconteça. Quando uma pessoa recebe o milagre, a pessoa vai subir neste altar e ela vai testemunhar aquilo que Jesus fez, como eu faço aqui sempre, né? Quem tem testemunho para contar? A pessoa levanta a mão e sobe aqui no altar e começa a contar. Aí eu pergunto, quem fez isso na sua vida? Foi o pastor Ricardo? Não, foi quem? Jesus. E o que ele merece? Uma salva de palmas. E a pessoa vai lá e começa a aplaudir. O que isso significa? Que Jesus está sendo glorificado na vida da pessoa e diante dos ouvintes, por causa do milagre que ele realizou. E você acha que Jesus não se importa em seu nome ser exaltado? Se o próprio Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz que Deus exaltaria Jesus acima de todos os nomes, e que diante do seu nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, que só Jesus é o Senhor. Jesus tem que ser exaltado. O Pai se importa sim que seu filho seja exaltado, e isso acontece muitas vezes pelo milagre que ele realiza.
É por isso que ele quer realizar o milagre. Mas como que ele vai operar o milagre se a pessoa que está doente não pede? Se a pessoa que está precisando não pede? Você já reparou que as pessoas que pedem bastante é que recebem? Você já reparou nisso? A pessoa que pede, por exemplo, por que você acha que o metrô está cheio de pessoas pedindo? Ainda que você não dê, ainda que a pessoa outra não der lá na frente, mas alguém vai dar uma oferta para aquela pessoa. Alguém vai dar um dinheiro para ela. Se ela está pedindo, é porque ela tem certeza que vai receber. Então quem pede a Deus é porque tem certeza que o milagre já aconteceu em sua vida. Porque se eu não peço, isso prova que eu não creio que aquilo vai acontecer. Mas se eu peço a Deus, é porque eu sei que só Ele pode realizar o milagre em minha vida. Por isso que você tem que pedir. Você tem que aprender com a palavra de Deus. Então tem que pedir. É o prazer do Senhor realizar o milagre. Olha o que João diz no capítulo 14 e o versículo 13. Será que Jesus não se importa? Olha o que ele diz aqui. Né? Vamos lá. João 14, versículo 13. Eu vou ler aqui o 13 e o 14 também para você entender e tomar posse desta palavra. O que diz aqui? E tudo quanto pedirdes, em quem? Em meu nome. Não é nome de Maria, de Fátima, de Aparecido, de Santo Antônio. Aí vou pedir ao meu santo, vou pedir ao meu anjo. Não é no nome deles. É no nome de Jesus. Tem muitas pessoas que estão pedindo errado. Eu vou pedir uma ajuda para o meu pai, vou pedir uma ajuda para minha mãe. Não. Tem que pedir para ele, Jesus, que é ele que vai realizar. E tudo quanto perdides em meu nome, o que diz lá? Eu o farei. Por que Jesus fará? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Glorificado é exaltado. Então quer dizer que Jesus ele vai realizar o milagre para que o nome do Pai seja glorificado, exaltado no Filho. Por isso que tem que pedir. Esse versículo é exatamente isso. Você está pedindo? Eu vou fazer para que o nome do Pai seja glorificado. Olha o versículo 14. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, se Deus ainda não fez, é porque muitas pessoas ainda não pediram. Este é o primeiro motivo por que o milagre não acontece. Vou te mostrar 3 motivos por que o milagre não acontece. O primeiro está aqui. Coloca a foto, Silas, do primeiro motivo. Qual é o primeiro motivo que o milagre não acontece? O primeiro motivo por que o milagre não acontece? A pessoa não pede a Deus. Ela não pede. Ela fica, não vou pedir não, porque Deus sabe do que eu preciso, né? Porque Deus está vendo tudo, Deus está vendo o que eu estou passando, né? Deus está vendo o meu sofrimento. Para que eu vou pedir se Deus está vendo o que eu estou passando? Aí por isso que não sai do sofrimento. É por isso que o milagre não acontece. Porque ela não pede. Vou te dar alguns exemplos aqui de pessoas que pediram e receberam. Certa vez Jesus estava passando em Jericó e lá havia um cego. E segundo historiadores, diz que esse cego não tinha o globo ocular. Não é que ele era cego, tinha o olho no lugar, não. Não, ele não tinha essas 2 bolinhas do olho, dos olhos. Ele era como se fosse uma caveira, sem as bolinhas. E Jesus, todo mundo está vendo a situação desse cego. E esse cego era mendigo. E Jesus estava passando por Jericó, e houve aquele alvoroço todo, aquela multidão, começando a gritar pelo nome de Jesus. Jesus! E ele era cego, mas ele não era surdo. Era cego, mas não era surdo. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo... E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Se chama Jesus. No Apocalipse está escrito isso, capítulo 19, versículo 13. E este é o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Então esse cego, ele não era surdo. Ele ouviu falar de Jesus, e ele conhecia Jesus. Porque ele mesmo vai gritar dizendo, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Filho de Davi quer dizer alguém que vem da descendência de Davi. Só pode saber Jesus vem da descendência de Davi quem conhece as Escrituras. Então ele tinha conhecimento acerca de Jesus. E ele foi gritando. E algumas pessoas foi querendo calá-lo. Cala a boca, cego. Jesus não vai te ouvir não, você não presta para nada, você é imprestável, você é inútil. E diz a palavra que cada vez mais ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e mandou buscá-lo. Busca esse cego. E trouxe. Jesus, quando olhou o homem, ele viu que o homem não tinha os dois olhos. Precisava Jesus perguntar para ele: o que eu quero que eu te faça? Jesus não é onisciente? Quem crê que Jesus é onisciente? É ou não é? Jesus não sabe que o cego quer ver sem precisar o cego pedir? Sabe, ele sabe que o cego quer ver. Ou você acha que o cego ia pedir uma esmola? Poderia pedir uma esmola, um ouro ou uma prata, mas o ouro ou a prata não iria mudar a vida dele. Ele ia continuar na mesma situação, ouro e prata. Ou poderia pedir um lanche, um pão, um almoço. Oh, Jesus, eu quero comer, estou com fome. Jesus poderia dar uma comida para ele, um pão, um lanche. Não é verdade? Mas Jesus olhando para o cego e sabendo que ele estava naquele estado, e Jesus onisciente, sabia que o homem queria enxergar. Por que ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Por que ele faz a pergunta? Porque Jesus só realiza aquilo que você pede. Se você não pede, você não recebe. Mas quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Você tem que pedir. O cego pediu e Jesus disse: seja feita segundo a sua fé. E logo ele enxergou e glorificou a Jesus. Você está vendo? O cego pediu. Então ele pediu e recebeu. Está vendo? Vou te dar mais um exemplo. O Pedro estava preso. Estava lá em Atos capítulo 5, capítulo 12, a história de Pedro. Abram aí Atos capítulo 12. Pedro está preso. Você acha que Jesus não está vendo que Pedro está preso? Você acha que Jesus não sabe que Pedro quer sair da cadeia? E por que Jesus não o libertou sem precisar alguém pedir? Pedro estava preso, mas a igreja o que estava fazendo? O que a igreja estava fazendo pelo Pedro? E qual seria a oração da igreja? Ó Senhor, mata Pedro, Pedro. Ah Senhor, deixa Pedro morrer. Seria esta a oração? Ah Senhor, deixa Pedro preso. Seria esta a oração? Qual você acha que seria a oração da igreja? Ô Senhor, liberta Pedro, o teu servo está preso, o teu servo tem que pregar a palavra, o teu servo tem que estar solto. Não era esta a oração da igreja? Vamos lá, coloca aí Atos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, alguns líderes, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Um já foi, um apóstolo já morreu. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, que era um dos líderes da igreja. Mandou prender a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou onde? Na prisão. Entregando 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Está todo mundo feliz, porque o Herodes está matando os apóstolos. Já matou Tiago, irmão de João, agora prendeu a Pedro, que vai ser o próximo a morrer, e o povo está gostando. O povo quer que acabe com todos os apóstolos, que acabe com essa pregação de Jesus. E está lá Pedro, preso. E a igreja, como é que estava? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia o quê? Contínua
oração. O que a igreja está fazendo aqui? Pedindo para Deus libertar a Pedro. Pedindo. Não precisava a igreja pedir. Era somente Jesus ir lá e abrir a cadeia e liberar Pedro, mas Jesus esperou a igreja pedir para que possa receber o seu pedido. A oração da igreja foi buscar o anjo, e o anjo foi buscar a Pedro. A sua oração vai buscar o anjo, e o anjo Gabriel vai te dar sua boa notícia, o seu milagre. O anjo vai dizer: eu estou aqui porque eu ouvi as suas petições, eu ouvi os seus pedidos, eu ouvi as suas orações, e eu estou aqui para entregar a sua resposta. Assim como fez com Daniel. Lembra de Daniel? Ele orou quantos dias? 21 dias. Jejuou 21 dias também. E diz a palavra que o anjo Gabriel apareceu para Daniel, capítulo 10, versículo 12. Coloca aí para você ver o que o anjo Gabriel vai dizer. E vai dizer exatamente que apareceu ali, porque o Daniel estava pedindo. Olha lá. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a te humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o quê? O pedido. Daniel está pedindo uma resposta de Deus. As tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E uma outra tradução diz: eu vim por causa das tuas orações, por causa dos seus pedidos, e eu vim entregar a tua resposta. Então, por isso que Deus disse a Jeremias: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o primeiro pedido é fazer isto. Tem que pedir a Deus. Se você quer um milagre, tem que pedir a Deus. O próprio Jesus, sabe o que ele falou para os seus discípulos? Jesus andou com os discípulos, sabiam das necessidades dos seus discípulos, e mesmo assim, sabe o que ele falou? Está lá em João capítulo 16, e o versículo 24. Veja o que Jesus falou para os seus próprios discípulos. Se você anda com uma pessoa há muito tempo, você sabe o que a pessoa precisa. Você sabe do que a pessoa está passando. Se a pessoa estiver triste, você já conhece. É igual o Neemias diante do rei. Ele estava triste. Ele serviu o vinho todos os dias para o rei. Tanto tempo trabalhou no palácio. E Neemias estava triste. O coração dele estava muito triste, por causa de Jerusalém, que estava destruída a cidade. E quando ele foi levar o copo de vinho, o rei olhou para ele e disse: ô Neemias, você está triste. Isso não é doença não, viu? Isso é tristeza, senão do coração. O rei conhecia Neemias porque vivia com Neemias. Quando você vive com uma pessoa, você conhece a pessoa. Você sabe até do que a pessoa gosta, não sabe? Sabe? Você sabe do que a pessoa gosta, você sabe do que a pessoa não gosta. Não precisa nem a pessoa perguntar para você. Não, você sabe, porque você já viveu muito tempo com a pessoa, você conhece ela. É a mesma coisa que os discípulos. Jesus sabia quem eram os seus discípulos, e mesmo assim é o que ele diz: até agora, nada pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Até Jesus está mandando os discípulos a pedirem para poder receberem. Quem pede, recebe. Esta é a palavra. Você tem que pedir. Então, primeiro motivo, por que a pessoa não pede? Porque fica pensando: Deus sabe de tudo que eu preciso, Deus sabe do que eu estou passando. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo, por que a pessoa não pede? Coloca aqui o segundo motivo. A pessoa duvida de Deus. Ela não pede porque ela duvida daquilo que pode acontecer ou não, devido à complexidade do problema que ela está passando. Então ela não pede: não vou conseguir, acho que não vai dar certo, eu não vou nem pedir porque não vai acontecer. Devido ao problema, a situação que ela está passando, devido a essas condições, a pessoa não pede. A dúvida impede que a pessoa está lá. Motivo por que ela não recebe o milagre? Esse é o segundo motivo. A pessoa duvida
do poder de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Você lembra daquele pai do jovem lunático? Quem já ouviu essa história? Coloca aí, Silas, capítulo 9, versículo 14. Você sabe o que ele falou para Jesus? Ele não falou para qualquer um, não. Ele falou para aquele que é o Senhor dos milagres. Para aquele que não existe no seu vocabulário, impossível. Para aquele que não tem nenhum limite para operar. Ele falou para o próprio Senhor dos milagres. Está aqui, ó. E por que ele falou isso? Por causa da complexidade dos seus problemas. Daquilo que ele estava passando, da luta. O problema dele era muito grande. Então ele achou que não ia acontecer. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 14. Veja o que diz aqui em Marcos. Esse é o jovem lunático, né, que vem sofrendo há muito tempo. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, com os discípulos, tá? E logo toda a multidão vendo, ficou espantado e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, está dizendo para Jesus, tá? Trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Isso aqui é Jesus dizendo para os discípulos. E trouxeram-no. E quando ele o ouviu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Observa agora. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Segura aí. Se tu podes fazer alguma coisa, eu pergunto a você, Jesus pode fazer alguma coisa? Jesus não só pode fazer alguma coisa, como Ele pode todas as coisas. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. O Jó disse, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem serem frustrados. É assim que se chega diante daquele que tudo pode. Mas por que esse homem está assim? Esse pai de família está assim? Porque primeiro levou para os seus discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus, e nenhum deles puderam expulsar o demônio. E há quanto tempo que esse homem vem sofrendo como pai de família? Desde criança. Agora é um jovem, não fala a idade dele, mas infância, 5 anos, vamos supor. Agora esse jovem deve estar lá com seus 20 e poucos anos. E agora a situação continua. O pai vê essa criança crescendo e dando trabalho. Então, devido à complexidade do problema, ele duvidou de que Jesus poderia realizar o milagre, porque os seus apóstolos não conseguiram. Mas isso não quer dizer que Jesus é igual aos seus apóstolos. Isso não quer dizer que Jesus é igual àquele que não opera o milagre. Pelo contrário, Jesus é o Senhor dos milagres, e para Ele não há nada impossível. Jesus disse, para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quantos creem que Deus tudo pode? Quantos creem que o milagre não há limite para Deus operar? Quantos creem que o milagre acontece segundo a sua fé, a sua ação e sem duvidar? Então receba hoje o seu milagre. Não duvide do poder de Deus. Tudo Ele pode. Diga a Deus,
tudo Ele pode. Este pai não entendeu que Jesus podia todas as coisas. E ele só falou isso por causa da situação que ele estava vivendo. E não acontece muito disso? Eu já vi pessoas dizerem assim: ah, pastor, eu já nem peço mais porque eu já perdi a esperança. Eu estou tanto tempo pedindo pela transformação do meu marido, já há mais de 10 anos. Já até cansei. Teve uma moça que disse assim para mim, uma senhora, né? Ah, pastor, o meu filho eu já entreguei na mão de Deus, eu já não sei o que fazer. Devido tanto tempo que não acontece nada, a pessoa já passa a não crer mais que aquilo pode acontecer, que o milagre pode acontecer, né? Às vezes é uma doença, uma enfermidade, a pessoa está tanto tempo com aquela enfermidade que ela já acostumou. Você não deve se acostumar com coisa ruim. Você não deve se acostumar com doenças, com misérias. Se você se acostumar, aquilo vai virando moradia dentro de você. Você tem que repreendê-lo. Jesus já levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E eu não posso acostumar com tal coisa. Ah, eu já estou acostumado com isso. Não, o que é ruim você tem que mandar embora. Você só deve acostumar com aquilo que é bom. Acostumar com aquilo que te traz paz, que te traz benefício. Esse pai aqui já estava acomodado. Já estava acostumado tanto tempo nessa situação, que ele já não acreditava mais em nada. Mas ele não pode duvidar daquele que opera o milagre. Você pode duvidar de qualquer ser humano, mas menos de Deus, menos do Senhor, porque Ele pode da água transformar em vinho. Ele pode do último instante fazer a sua vida ser uma vida abençoada. Como ele disse para Jó: Jó, o seu início tem sido de perda, mas o seu final será de prosperidade. Para Deus não está nada perdido. Para Deus pode ser a última palavra. É Ele quem dá, é Ele quem faz, é Ele quem fala. Então você precisa tomar posse desta palavra. O segundo motivo por que a pessoa não alcança o milagre: porque duvida do poder de Deus. Pede duvidando. Esse homem aqui pediu. Você for ler mais em seguida, olha o versículo 23. Olha o que ele vai dizer. E Jesus disse-lhe: se tu podes, crer, tudo é possível ao que crê. Jesus já disse: tudo acontece através da fé. Se você não crer, não vai acontecer nada. Mas se você crer, vai acontecer. E olha o que ele vai dizer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É aquela pessoa que acha que crê, mas na verdade não crê. Uma hora ela acredita, outra hora não acredita. Uma hora ela confia, outra hora não confia. Conhece alguém assim? É igual uma onda, viu? O Tiago disse isso no capítulo 1, versículo 6, olha o que o Tiago fala: quando você pedir alguma coisa, você tem que pedir com fé, e não duvidando como esse pai de família, que duvidou do poder de Jesus. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, peça, tem que pedir, peça, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Como assim, pastor? Já viu o mar? A onda vem, né? Você olha aquela onda grande, ela vem vindo, você, nossa, vai levar tudo. Você tira até a roupa do meio da areia, né? Tira a roupa, tira a barraca, porque você está pensando que aquela onda vai levar tudo. E ela vem. Aí ela vai descendo. Quando você for ver, ela vai até a beira da areia e depois volta. É aquela pessoa que chega na campanha de oração com todo o gás. Não, fazer minha campanha. Surge uma situação ruim, ela para de vir na campanha. Ô irmão, o que aconteceu? É uma luta. Mas você chegou na campanha com todo o gás. Você chegou firme na campanha, dizendo que vai fazer a campanha, mas o que te aconteceu agora? Sabe o que aconteceu? Entrou a incredulidade. Entrou a falta de fé, a dúvida, a incerteza. Então você não pode duvidar daquilo que você pede, ainda que aos teus olhos sejam impossíveis.
impossível, mas para Deus tudo é possível. Podem aplaudir o Senhor, porque para Deus tudo é possível. E terceiro e último motivo por que o milagre não acontece? Por quê? A pessoa não tem fé suficiente. Ela não tem fé. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6 fala exatamente isto. Muitas vezes a pessoa olha, mas não tem fé para possuir. Hebreus 11, 6 vai dizer que você conhece de cor esse versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, a obrigação, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você tem que crer no milagre. Você não pode pedir e ficar duvidando, e nem pedir sem fé. Tem que pedir como se já tivesse recebido. Então tem muitas pessoas que não pedem porque duvida, outras nem pedem porque não tem fé. E sem fé, com certeza, não vai alcançar nada. Você lembra dos 10 espias? Todos foram espiar a terra, os 12. Mas os 10 que foram espiar a terra, viram as coisas boas da terra. Mas na hora de possuir a terra, perderam a fé. Não tiveram fé o suficiente para alcançar o milagre. A pessoa só contou os problemas, mas não contou a bênção de Deus. Conhece alguém assim? Que só conta a dificuldade, mas não conta o que Deus pode fazer. Esses espias foram assim. Esses 10, tá? Não estou dizendo todos não. Os 2, Josué e Caleb, foram diferentes. Mas os 10 viram a terra, viram que era boa, mas na hora de possuir, não tiveram fé suficiente. Está lá em Números, capítulo 13, o versículo 27. E eles, ao invés de contar coisas boas para o povo, aumentar a fé do povo, incentivar o povo, eles foram contando as dificuldades. É mais ou menos, não é um testemunho, é um testemunho. A pessoa diz: pastor, eu quero contar meu testemunho. Só daqui só conta derrota. Deus me livre, irmão. Sai daqui. Isso é um testemunho, é ou não é? É um testemunho. É a mesma coisa eu falar que Jesus, ele ressuscitou, ou pregar que eu não sei não tenho certeza que Jesus ressuscitou, porque eu não o vi. Eu tenho que crer na palavra. Se a palavra diz que ele ressuscitou, eu tenho que crer que ele ressuscitou. Ainda que eu não veja, eu tenho que crer que ele ressuscitou. Quem crê que ele ressuscitou? Mas tem gente que é contrário, a própria fé. Olha lá, Números 13, 27. E contaram-lhe, os 12 espias, e disseram: fomos à terra e que nos enviaste. Olha, só contando as belezas, fica olhando. Conhece alguém assim? Verdadeiramente mana leite, mel, e este é o fruto. Mostrou o fruto grande. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Já começou a contar as dificuldades, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, a diferença, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos. Esse é um homem de fé, animosamente. Não perca o ânimo não, viu? Vamos subir com ânimo, vamos subir com coragem, animosamente, e possuamos, determinando que vai possuir a terra. Isso é o que? Fé. Ele nem subiu, ele nem lutou contra o gigante, mas ele está dizendo: não desanime não, viu, povo? Por quê? Porque os 10 espias estão desanimando o povo. E nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus, hein? 2 aqui foram a voz de Deus, enquanto os 10 foram a voz do diabo. Colocaram medo no povo. E está lá Caleb animando o povo: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, os 10 espias aqui, disseram: não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. Cadê o Deus de Israel? Ainda que eles sejam mais, eles, os Anaques, né, sejam mais fortes do que o povo de Israel, mas tem um que é mais forte do que eles. Tem um que é mais forte do que eles. Tem um que jurou a terra para eles. Tem um que guiou eles até a terra prometida. E este é mais forte e é onipotente e tem todo o poder sobre todos. Mas olha a fé desses homens. Olha a visão desses homens. E infamaram, contaminaram os irmãos. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, éramos aos nossos olhos como, desse tamanho. Estão dizendo, nós éramos pequenininho diante dos olhos deles, era gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui você acha que é um povo de fé? E você sabe que esses 10 estão no meio dos demais, e tiveram o poder de infamar a terra, de contaminar aqueles que estavam todos animados, para possuir a terra. Aí chegou esses 10 dizendo: olha, não vai dar certo esse negócio não, viu? É melhor nem tentar. Conhece alguém assim? Meu irmão, se Deus é contigo, você já possuiu o milagre. Se Deus é contigo, você já venceu. Se você não tem fé suficiente, como desses homens, para alcançar o milagre, então peça ao Senhor que aumente a sua fé, e Ele vai aumentar, para que você possua o milagre. Mas não abaixa a sua cabeça, não baixa a sua guarda. Olha o que Jesus disse para os discípulos em Lucas, capítulo 17, e o versículo 5. Veja só, gente, eu digo uma coisa, viu? Não ande com pessoas pessimistas, não ande. Eu não ando. Se a pessoa é pessimista, ela tem que sair do meu lado, porque isso atrai, viu? Isso passa. Você vê pessoas que eram cheias de fé, hoje pensam 2 vezes para agir. Mas a pessoa era cheia de fé, ela agia, dava certo, o negócio acontecia. E por que agora ela está pensando 2 vezes? Por quê, pastor? Porque ela começou a andar com pessoas pessimistas. Se você andar com pessoas que não têm fé, você vai ficar a mesma coisa. Você vai ser igual a eles. Você tem que andar com pessoas que te colocam lá em cima. Pessoas que sonham com você. Pessoas que quando ouvir o seu projeto diz: Deus é contigo. Já deu certo, vai para cima, Deus vai te abençoar. Não é pessoas que ficam, pare para pensar, hein? Não vai fazer isso não. Isso te traz o quê? Desconfiança. Pessoas que duvidam do poder de Deus. É verdade. Aqueles que infamaram a terra, esses 10 espias, morreram tudo sem possuir a terra. Nenhum deles entraram na terra prometida. Mas aqueles 2 que ousaram a ter fé, Josué e Caleb, entraram na terra. E o próprio Deus disse: esses 2 vão entrar, porque perseveraram em me seguir. Eles tiveram um espírito diferente. Qual é o espírito que eles tiveram? De fé, de coragem, de ânimo. Este foi o espírito de Caleb e de Josué. Você tem que ser diferente, meu irmão. Se você andar com pessoas que duvidam do seu projeto, sai fora daí. Essa pessoa não crê não, viu? Ela diz que crê, mas é da boca para fora. É como diz o Evangelho de Marcos: se aquilo que a boca disser, o coração tem que crer. Porque se você pede alguma coisa a Deus duvidando, não vai acontecer. A boca tem que estar ligada com o coração. A boca fala e o coração tem que crer naquilo que fala. Ou é só palavras em vão. Olha o que os discípulos pediram para Jesus. Disseram então os apóstolos, ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Se você ainda não possui o milagre, você tem que pedir para Deus aumentar a sua fé. Para o Senhor Jesus aumentar a sua fé.
para que ela seja o suficiente para que o milagre aconteça. Se ainda não aconteceu, é porque você precisa aumentar mais a sua fé, você precisa crer mais e não duvidar do poder do Senhor. Não duvide do poder de Deus. Então tem que pedir, e pedir com fé. Para nós finalizarmos, olha o que diz em Mateus capítulo 21 e o versículo 22. Comece a mudar os seus pensamentos, viu? O seu modo de pensar, seu modo de agir. Comece a agir com fé, e a fé vai te levar em lugares sobrenaturais, em lugares altos. E tudo que pedirdes, onde? Na oração, crendo. Tem que pedir e pedir com fé, e assim o recebereis. Tudo que pedir com fé, crendo, o recebereis. Quem crê que já recebeu pela fé, pode aplaudir o Senhor Jesus. Se coloquem de fé, coloque-se de pé, creia no poder de Deus. Pode aplaudir mais forte, porque Ele merece seus aplausos.